Estacionamento rotativo na área central de Uberlândia é o tema do Câmara Debate de hoje, principalmente depois do termo de ajustamento de conduta feito com o Ministério Público, que alinha as ações aí dos agentes de trânsito e também dos agentes da CETRAN, na verdade da CETRAN, e também das pessoas que trabalham para o consórcio do parquímetro em Uberlândia. E a gente vai discutir isso aqui nesse programa hoje, e para falar sobre esse tema, a gente convidou e agradece muito aqui a presença da Francis Revanier, presidente da Associação dos Agentes de Trânsito aqui de Uberlândia e vice-presidente da Associação Nacional dos Agentes de Trânsito. E vai falar um pouco para a gente aqui também, no decorrer do programa, as dificuldades, o dia a dia dos agentes ali diante dessa questão do parquímetro. Muito obrigado pela sua presença aqui, Francis. Eu que agradeço, Fernando, a oportunidade e espero poder colaborar com vocês. Com certeza. Trouxemos aqui também no Câmara Debate um representante do consórcio que administra hoje o estacionamento rotativo na cidade de Uberlândia, que é o Dr. Pietro Silva de Queiroz, que é advogado do consórcio. Queria muito agradecer a sua presença aqui, eu tenho certeza que vai ser bem esclarecedora em vários pontos relativos ao parquímetro. Bem, Fernando, eu que agradeço o convite e com certeza será muito bom o consórcio Ciente Envaidecer de ter sido convidado para esse debate e na certeza de esclarecer para a população esse sistema que já está implantado na cidade. Bom, e aqui também o Câmara Debate a gente sempre traz um representante do Poder Legislativo, um ou dois, para falar sobre determinados temas, e esse tema é pertinente trazer aqui o vereador Adriano Zago, que foi o vereador que entrou com a ação extrajudicial junto ao Ministério Público para que houvesse esse TAC, esse termo de ajustamento de conduta, e eu queria agradecer muito a sua presença aqui também, para poder esclarecer a parte do Poder Legislativo, a atuação dele nesse sentido. Muito obrigado, vereador. Nós que agradecemos a oportunidade de mais uma vez participar, aqui cumprimentar os nossos convidados aqui, a Francis, né, o Dr. Pietro, aqui como advogado, um dos advogados do consórcio que administra o estacionamento. E o momento é oportuno, né, esse espaço do Câmara Debate, para que nós esclareçamos a população, principalmente os motoristas, aqueles que se utilizam, né, das vagas na área central e no hipercentro da cidade de Uberlândia. Então, também acredito que faremos aqui uma boa conversa, um bom debate, com um único objetivo, né, esclarecer, né, esse cidadão, usuário desse sistema que veio para inovar na cidade de Uberlândia, trazer benefícios, né, para os seus usuários. Então, acredito que nós temos muito aqui o que conversar. Muito obrigado. Bom, com certeza. Um grande problema foi o tempo excedente da pessoa que estacionava no centro da cidade e os agentes do consórcio às vezes autuavam e tinha uma multa de R$25 e também poderia ser transformado em autuação junto ao Detran e multa e pontos na carteira. Então isso causou uma certa polêmica e esse termo de ajustamento de conduta, que passa a valer a partir do dia 10 de maio de 2016 e vai até novembro, por um prazo de 6 meses, é o foco da nossa discussão aqui, para você, telespectador, entender melhor como funciona e evitar transtornos lá no centro quando você for estacionar. Não só no centro, mas em outros bairros também, próximos ao centro, que adotaram o sistema de parquímetro. Mas antes de entrar nessa questão, acredito que o nosso telespectador, a população de Uberlândia, tem um pouco de dúvida aí em relação ao consórcio em si. Como ele foi concebido, quem são as pessoas, as empresas que compõem esse consórcio, e eu queria que o Dr. Pietro desse uma explanação rápida assim, o que é o consórcio, como ele foi concebido e de que maneira ele pode trabalhar no sentido de melhorar o centro da cidade quando se tratar de estacionamento. Bem, Fernando, inicialmente teríamos que tratar aqui também que foi feito um processo licitatório para que as vagas do centro e hipercentro da cidade pudessem ser, então, por esse processo, administradas por uma empresa do sistema privado. O que acontece? Antes dessa licitação, Uberlândia passou por um período onde a Icaso, essa instituição que administrava as vagas, então eram menores
que utilizavam de papel, de formulários Antiga Zona Azul, né? Antiga Zona Azul, mais conhecida na cidade. Certo. E esses menores, então, ficavam ali cobrando dos usuários. Às vezes, nem chegava a marcar a placa do carro, a hora que o cidadão estacionou, muitas vezes fazendo acordo. E visto isso, o Uberlândia estava com um problema, o Ministério Público atuou nisso, e aí o caso deixou, então, de administrar. Uberlândia passou por um período aí de 2 anos, salvo melhor juízo, sem ninguém administrando essas vagas. O que isso gerou? Isso gerou a falta de rotatividade nas vagas do centro. A pessoa chegava para trabalhar, os funcionários das lojas, dos bancos ali, estacionavam os veículos às 8 da manhã e embora às 6 da tarde. O que acontece? O mesmo veículo ficava estacionado o dia todo. Então, com isso, o município de Uberlândia resolveu promover um processo de licitação, onde participaram diversas empresas do Brasil inteiro. E o nosso consórcio, que é formado por uma empresa da cidade, uma empresa uberlandense, e uma empresa de São Paulo, que já atua nesse segmento há vários anos, uma das pioneiras aí, uma das empresas que mais entendem de parquímetros no país, resolvemos participar desse processo. Vencemos a licitação para então começarmos a implantar esse sistema de parquímetro, que para nós é chamado Zona Azul eletrônico. Isso facilita para o usuário, que dá uma democratização das vagas, porque a ideia dele é a rotatividade, e isso com o sistema eletrônico se torna mais possível. Por quê? Porque não tem gente fazer acordo com o monitor, não tem quem resolve dar um famoso jeitinho brasileiro para o cidadão. Não, é ele mesmo, vai até a máquina, ou então através do smartphone, através do cartão também, ele já adquire o seu bilhete, coloca no seu veículo e ali o tempo que ele adquiriu, ele pode usar. Então, a ideia do Zona Azul eletrônico, eu acredito também, a CETRAN não está aqui para falar, mas eu acredito que também foi essa a ideia deles quando resolveram promover esse processo licitatório, foi aplicar mais tecnologia nessa administração de vagas. Então, visto isso, ganhamos essa licitação e hoje estamos operando. E agora vamos, acredito que melhorar ainda mais esse sistema com o TAC firmado e com a validade dele a partir do dia 10 de maio. Logicamente que no começo teve uma estranheza, né, por parte da população que estava usando, falta de moedas, né, porque o aparelho só recebia moedas, aí implantou o sistema de smartphone. Teve um processo aí, um tempo para poder adequar algumas necessidades que foram vistas depois que começou a operar, né? Fernando, muito bem lembrado por você. O que acontece? Quando nós começamos a operar na cidade, apesar da população às vezes falar, alegar que faltava moeda depois que veio o smartphone, não. Nós já começamos com moedas, smartphone e o cartão recarregável. Porém, a população muitas vezes estava já acostumado, foram mais de 2 anos sem ninguém pagar nada. Então, tudo que é novo choca um pouco a população. Eu acho que isso que aconteceu, porque até nas moedas, o que a empresa fez? A empresa captou muita moeda em outras cidades, que nem foram Uberlândia, e estava trocando isso. Os monitores todos portavam muitas moedas que nem vieram do comércio local, a gente trouxe de outras cidades, para poder trocar para os usuários que queriam ali adquirir o seu bilhete. Mas eu acho que o que mais chocou nem foi o problema da moeda, foi sim ele passar a ter que pagar. Porque até então, esses 2 anos, a população habituou a não pagar mais. Isso é normal, é totalmente compreensível. Então, eu acho que muito disso passou pela população ter que se readaptar ao pagamento pelo estacionamento. Quem estava acostumado a não pagar nada, passar a ter que pagar, não é uma coisa boa. Com certeza. Bom, uma coisa é notável, e acho que todo mundo concorda, que era muito difícil encontrar vaga no centro da cidade para estacionar, e hoje deu uma desafogada, assim, né? Uma melhorada. Você vai ao centro, com certeza você encontra uma vaga, tem sempre um parquímetro por perto ali para registrar o seu veículo lá. Agora, no início também, e que foi o objeto de entrar com uma ação para que houvesse esse termo de ajustamento de conduta, que é justamente o operacional, né, dos funcionários do consórcio estarem atuando veículos e multando, e isso gerou um certo desconforto até
para os agentes de trânsito que não sabiam o que fazer e a população também. Então eu queria ouvir, né, por parte da França, quais foram as principais dificuldades ali no começo e de que maneira esse termo, que o Adriano vai falar um pouco melhor depois também, melhorou para vocês no trabalho. E eu queria deixar assim aberto aqui também, que um pode perguntar para o outro, é um bate-papo bem aberto, que cada um pode interferir na fala do outro, complementar, podem ficar à vontade. Bom, Fernando, inicialmente, os agentes de trânsito, eles não tinham como fiscalizar a Zona Azul, a utilização da Zona Azul, porque primeiramente as placas não estavam de conformidade com as resoluções e com o Manual Brasileiro de Sinalização, na questão de cores que estavam sendo utilizadas, tamanho de orla do símbolo que estava menor, isso impedia que nós fiscalizássemos. Além da resolução 371, que fala que o agente de trânsito não pode fiscalizar por informação de terceiro. Essa Zona Azul eletrônica, ela fez uma mudança na lei da Zona Azul, em 2013. E ela tirou a obrigatoriedade de se colocar aquele talonário que o Pietro citou, que era utilizado pelo menino, no painel. Então, o agente de trânsito não tinha condições de saber qual condutor tinha ou não pago a Zona Azul. Isso impedia a fiscalização do agente de trânsito de ser realizada, né? E foi se gerando um desgaste com a população a partir do momento que ela entendia que o monitor da Zona Azul, os auxiliares da Zona Azul ali, estavam autuando, porque uma empresa terceirizada ela não pode fiscalizar, né? Então, isso tudo dificultava a ação do agente e impedia que ela ocorresse. Ela não podia ocorrer, porque senão seria um ato nulo de acordo com o artigo 90 do Código de Trânsito. Então, esse TAC, ele veio trazer algumas correções para que pudesse ser efetivada uma fiscalização de maneira correta. Inicialmente, o que nos preocupou muito foi a questão da taxa de pós-utilização, que se colocava nos veículos, que vinha com uma mensagem falando que se não fosse paga, em 48 horas seria transformada em advertência, né, em auto de infração, sendo que isso não pode ocorrer. A resolução 371 ela é muito clara quando ela fala que o agente tem que fiscalizar na hora e no local. Então, quem não pagou na Zona Azul naquele momento, não teria como sofrer uma sanção, que o Código de Trânsito prevê, que é a lei específica para isso, após 48 horas. Então, isso trouxe muita inquietude ao trabalho do agente de trânsito, que ele estava sendo impedido de trabalhar, que ele não tinha como executar suas funções, e nós tivemos que procurar o Ministério Público para pedir um auxílio, um suporte jurídico, para saber como que nós iríamos intervir nessas situações. Até mesmo porque uma autuação feita de maneira errada pelo agente, isso recai sobre ele depois, né? Isso, todos os agentes, eles respondem pelas suas ações. E a nossa preocupação, ela não foi só com a questão do agente de trânsito, mas também com o que estava acontecendo com a sociedade, com o usuário. O vereador Adriano Zago, nós procuramos ele, nos auxiliou na questão no dia do termo de ajuste de conduta, na questão que ele já tinha entrado com essa ação, nós procuramos ele para conversar, que nós também tínhamos levado algumas dúvidas, e foi de grande auxílio para nós, agentes de trânsito. Porque a preocupação do agente de trânsito, que eu falo muito, nós somos vistos como pessoas extremamente fiscalizadoras. E nós não somos só fiscalizadores, nós temos toda uma preocupação com a qualidade do trânsito, qualidade de mobilidade urbana, com a sociedade em geral. Não só enquanto associação, mas enquanto servidor. Então, essa busca foi para trazer uma solução, tanto para os agentes de trânsito quanto para a sociedade. Fernando, só ponderar uma coisa que você falou um pouco antes da Francis começar a falar aqui. Você apontou que o consórcio, os monitores do consórcio estavam autuando veículos. Eu só queria fazer essa ponderação nesse ponto que eu acho de extrema importância. Tá. Que fique claro para a sociedade, Fernando, que os monitores do consórcio de estacionamento rotativo de Uberlândia jamais autuaram qualquer veículo. Então me desculpe. Não é autuação, não é multa, mesmo porque, como a França acabou de dizer... o termo errado aqui. Sim, então, sim, mas muita gente acaba pensando assim. É até bom para esclarecer mesmo. Então eu acho importante, depois do que a França falou aqui, ponderar. Quem multou, alguns veículos que já foram multados, foram agentes do CETRAN. Certo. Em nenhum momento, os monitores do Zona Azul podem fazer isso. Tanto não podem como não fazem. O que eles emitiam o aviso de irregularidade. O que é? A pessoa
estacionou, deu mais de 15 minutos, ela não colocou o bilhete, ou não comprou, não adquiriu para o smartphone, enfim, não adquiriu... Não registrou lá o veículo no não registrou o seu veículo no sistema, então a gente emitia um comprovante que ele estava irregular na vaga. Agora, em momento nenhum, o monitor aplicou qualquer multa. Tá. Nós, por força contratual que tínhamos com a CETRAN, até temos até hoje, mas pelo TAC não fazemos isso mais. A gente tinha a obrigação de emitir esse aviso de irregularidade, cobrando do munícipe irregular uma tarifa de pós-utilização, que é por ele estar irregular na vaga. Mas isso não pode se confundir com multa, porque uma coisa é a tarifa de pós-utilização, outra coisa é a multa, os R$ 127,69, os pontos na carteira, isso é outra coisa. Quem é competente para isso foi e sempre será os agentes da CETRAN, ou até Polícia Militar. Mas eles não tinham como fazer a fiscalização, nem o agente de trânsito, nem a Polícia Militar. Vale a gente ressaltar essa parte. A fiscalização ali na hora, na rua e tal. Mas aí depois pegava... Como é que funcionava isso? Aí, por exemplo, o Pietro. O monitor da Zona Azul gerava esse documento que estava irregular, uma taxa de R$25 e dali depois ia virar alguma multa? Não, na verdade não procedia? Na verdade, deixa eu até explicar o sistema que eu acho que vai ficar mais fácil para nós aqui. O que acontece? Todo monitor, ele anda com um smartphone. Certo. Ele passa ali pelas ruas registrando as placas dos veículos. A placa de 3 letras e 4 números, ele registra todas. Então ele passa, depois de 15 minutos ele volta. E confere no sistema, confere no sistema, porque às vezes a pessoa compra um smartphone, porque todos os parquinhos também são interligados. Então, ele volta e confere, fala, não, essa pessoa não adquiriu. Vai no painel do veículo, para ver, pode ter tido algum engano. Vai no painel do veículo, não tem nenhum bilhete. Ele emite ali um aviso de regularidade. O que é esse aviso de regularidade? Ele informa tanto o munícipe quanto para o agente do CETRAN também, que aquele veículo estacionou tal hora e até tal hora não tinha colocado o bilhete. Então, se ele tem 15 minutos para regularizar o veículo na vaga, ele extrapolou os 15. Aí você vai me perguntar assim, mas o agente, ele vai e volta em 15 minutos cravado? Não. Como eu seria aqui, leviano se dissesse para você que 15 minutos cravado, acaba extrapolando. Então, se o munícipe utilizar disso, ele acaba tendo um pouco mais de tempo para regularizar seu veículo. Sim. Agora, não regularizado, o monitor coloca no painel, no para-brisa do veículo, segurado pelo limpador de para-brisa, esse aviso de regularidade. E nele consta a hora que o monitor passou a primeira vez, fez a leitura da placa, e a hora que o monitor passou novamente e o veículo estava sem o bilhete. Não havia adquirido isso no parquímetro, para o smartphone, SMS. E esse registro da placa é de conhecimento do usuário. Se ele quiser, para saber lá no registro... Por exemplo, no documento está constando que ele passou às 13h25. Isso no aparelho dele consta também. Porque o monitor passa com o smartphone e com a impressora remota já. Ele já tem uma impressora, já imprime ali naquele momento esse aviso e já coloca no para-brisa. Então não depende do cidadão, do motorista ir até a central para saber se o veículo dele foi ou não irregular na vaga. Não, o monitor já passa, já imprime e já lança no para-brisa do veículo a irregularidade, o tempo que ficou irregular. Então isso hoje está lá. Tá, e diante desse impasse, o Adriano, vereador, representando, claro, o Poder Legislativo, né, que se preocupa com essas questões que envolvem o cidadão, tomou a iniciativa de encampar essa questão. Aí, como foi o processo, Adriano? A primeira coisa que você viu foi a irregularidade acontecendo ali. Antes disso, eu quero apenas fazer uma ressalva, levantada aqui pelo Dr. Pietro. Este novo sistema de parquímetros deu-se o início nessa nova administração do prefeito Gilmar Machado. Então, logo no mês de abril de 2013, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei enviado pelo Poder Executivo, pelo prefeito, que criou a nova Zona Azul eletrônica, os chamados parquímetros. A ressalva que faço, que não obstante os defeitos apontados pelo Dr. Pietro, do sistema antigo,
o Zona Azul, o tradicional, que era administrado pela instituição Icaso, que funcionava há alguns anos, com alguns problemas, mas vinham funcionando. Os 2 anos que ficaram sem funcionar, que gerou de fato esse caos na área central de Uberlândia, foi devido à prefeitura ter rescindido com a Icaso antes de implementar os parquímetros. Então, vota-se a lei em abril de 2013. Inicia-se um processo licitatório que vai ser concluído somente, né, em final de 2014, com início de vigência em 2015. Foi quando, logo nos primeiros meses de 2015, que iniciou, salvo engano, em junho de 2015, os parquímetros, né? Então foi uma opção da prefeitura rescindir o contrato com a Icaso, o que gerou todo esse transtorno na área central, né? Foi uma opção da prefeitura, que fique ressaltado isso. Mas vencido esses trâmites de processo licitatório, a empresa vencedora, que é o consórcio Rotativo Uberlândia, iniciou esse processo. E como o doutor também muito bem lembrou, tudo que é novo gera, é natural que gera confusões, as pessoas não estão acostumadas com aquele novo sistema. Então, no começo teve isso, né? E não tão somente representando a Câmara, mas principalmente os consumidores, os usuários do sistema, haja vista que sou presidente da Comissão de Direito e Defesa do Consumidor da Câmara Municipal, começamos a receber muitas reclamações do sistema, a operacionalização do sistema. E começamos a fazer essa verificação em loco. Foi quando nós constatamos a primeira e grande parte das reclamações era justamente a questão da tarifa de pós-utilização no valor de R$ 25,00, o que nós chamamos, e para nós era mesmo o que foi confirmado pela Justiça e pelo próprio promotor de Justiça, era uma ameaça, né? No aviso de irregularidade vinha expresso que se o cidadão motorista não pagasse aquela tarifa de pós-utilização, ele incorreria na multa do artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, né? Que até então era uma multa de natureza leve. Isso. Né? Até então, com a mudança agora, que agora em janeiro mudou. E sujeito a pontos no seu prontuário de motorista, de condutor. Então, inicialmente, nós ingressamos com uma ação cautelar na Justiça, em que foi deferido uma liminar que suspendeu o pagamento dessa tarifa. E de lá para cá, isso se deu em 5 de novembro de 2015, de lá para cá vem tendo vários desdobramentos desta questão do rotativo. Houve um outro TAC anteriormente, assinado, lá no início, né, que vigiou por 3 meses. Nesse TAC, uma das reclamações também era a questão das moedas. A única forma, além do aplicativo, pelo smartphone, o pagamento em moeda, a dificuldade de se pagar em moeda. Então, neste primeiro TAC, ficou firmado que a empresa disponibilizaria os seus agentes para poder passar o cartão de crédito e de débito, né? O cartão recarregável, como foi bem lembrado, e isso vigeu, entre outras questões, por 3 meses, né? E agora, mais recentemente, nós firmamos esse novo TAC para a população entender um acordo que nós fizemos entre a Prefeitura, né, pela Secretaria de Trânsito e Transportes, a Associação dos Agentes de Trânsito, o Consórcio Rotativo e a Câmara Municipal por meio da sua Comissão de Defesa do Consumidor e o Ministério Público. Fizemos ali um acordo com um prazo de vigência de 6 meses para ver como que funciona. Qual o objetivo de tudo isso? Melhorar o sistema. Nós não somos contra o sistema. Né? Quero aproveitar esse espaço também para registrar mais uma vez. Nós não somos contra. Tanto é verdade que votei favorável à lei que criou o sistema. Certo. Né? Mas volto a dizer, como é um sistema novo, gera essa insegurança, essa confusão nos usuários. Então acredito que com esse novo TAC, esse acordo que firmamos junto ao Ministério Público, com todos os atores envolvidos, nós melhoraremos o sistema, né?
Qual que é a vantagem para o usuário hoje? Antes, aquele período de tolerância de 15 minutos, no início, que o motorista tinha. A empresa vinha concedendo esse período de tolerância apenas 2 vezes ao dia. Na parte da manhã, uma na parte da manhã, uma na parte da tarde. Para o mesmo veículo. Pelo mesmo veículo. Uhum. Nós não concordávamos com isso e entramos num acordo. Hoje, toda vez que o cidadão precisar utilizar os 15 minutos, por exemplo, ele está na Floriano Peixoto resolvendo um problema, ele tem 15 minutos. Se dali mais 20 minutos ele precisar ir para Afonso Pena, ele vai ter o direito. Ele tem outros 15. Independente de cedo ou à tarde, qualquer hora do dia. Nós também compreendemos a empresa, porque eles alegaram para nós, e é compreensível o que eles disseram. Por que eles estavam fazendo isso? Porque principalmente alguns veículos ali em frente ao Terminal Central, que se utilizam ali das calçadas para venderem os seus produtos, ficavam na vaga, dava 15 minutos, ele passava para a vaga da frente, depois ele voltava, né? Então, assim, eu acho que a empresa tem que fiscalizar nesse sentido para poder coibir isso, encontrar outros mecanismos, mas não tirar o direito daquele que faz da forma correta, né? Certo. Outro acordo, outra proposta foi agora que haverá uma tolerância de 5 minutos ao final, o que não tinha. Então, o cidadão terá 5 minutos para poder retirar o seu veículo, se ele tiver já passado de 2 horas, ou renovar o seu cartão ou o seu tempo, caso tenha adquirido um tempo inferior a 2 horas. Porque lembremos, o tempo máximo que ele pode ficar na vaga é 2 horas. Né? Ele não pode extrapolar isso. Mesmo que ele pague, que o sistema nem permite que ele pague mais de 2 horas. Justamente para ter a rotatividade. Qual que é bem lembrado, a principal função dos parquímetros é o que a empresa, e eu também concordo, até gosto dessa palavra, é democratizar o uso do espaço público. Uhum. Né? Então, para que você chegue na área central ou nos outros bairros do hipercentro e você encontre um espaço para você estacionar o seu veículo. Né? Então, aquele que tem o poder econômico, que às vezes pode pagar, não é isonômico, não há igualdade. Fala, não, eu posso pagar, eu fico aqui 10 horas, eu ponho Não, você tem que dar direito para que o outro possa parar também. Então esse é o princípio basilar, fundamental dos parquímetros, né? E é isso que a gente tem que assegurar. Mas lembrando, como a França também lembrou, tem que dar segurança para o usuário. Né? Então nós cumprimos esse papel, longe de ser contra o sistema, mas cumprindo com a nossa prerrogativa de fiscalizar e defender o direito do consumidor usuário do sistema. Então, e o TAC mudou alguma coisa em relação à autuação, por exemplo? Sim. É só a gente da CETRAN que pode atuar. Só agente de trânsito que autua. Uma coisa que é muito importante... Não mudou, já era. Já era, então. Não mudou. Agora a gente arrumou como a gente fiscalizar. Porque ele antes não tinha como. Não tinha, Fernando, porque nós não tínhamos como saber quem adquiriu ou não a Zona Azul. Agora eles terão acesso ao sistema da empresa. Antes não tinha ainda um acordo feito ali. Eu acho importante até salientar isso à população. O que acontece? Hoje, o agente de trânsito da CETRAN também vai ter no seu smartphone o acesso aos mesmos dados da empresa. Então, os monitores lançarão os dados no sistema e os agentes de trânsito já terão acesso em tempo real a todo o trânsito, a todo o sistema rotativo da cidade. Então, nós fazemos a fiscalização eletrônica já há 2 anos. Né? Desde que se fez a implantação e a liberação por uma portaria do Denatran. Só que o agente de trânsito ele não tinha acesso a esse sistema da Zona Azul. Acho que outra coisa que é muito importante a gente salientar, recordar ao usuário, é que aquela tarifa de R$ 25,00 não liberava ele da infração de trânsito. Então não tinha como se fazer aquela permuta que estava inicialmente ali, se você não pagar os R$ 25,00 vai ser transformado em infração. Não, uma coisa era totalmente independente da outra.
ele não estava recebendo autuação de trânsito porque o agente não tinha como fiscalizar. Certo. Os R$25, essa tarifa de pós-utilização, era uma situação da empresa e não uma situação de fiscalização de trânsito. Então, se hoje tivesse continuado a tarifa e o agente fiscalizando, ele ia sofrer a sanção 2 vezes. Ele ia pagar os 25 para a empresa de tarifa de pós-utilização e iria sofrer a sanção da fiscalização de trânsito, porque a infração de trânsito, ela foi cometida. França, mas eu acho importante deixar claro para a população também uma coisa, porque às vezes a gente fala dessa tarifa de pós-utilização e fala, não, isso é da empresa. Não é bem por aí, Fernando. O que acontece? Esses R$25 não é a empresa não foi a empresa que determinou isso no passado. Ele veio na lei. Ele veio na própria lei que instituiu, lei que está aqui, o vereador Adriano Zá acabou de falar que ainda votou a favor, a lei que instituiu o sistema já previa esses R$25. Então, que fique claro, hoje nós firmamos um acordo, então não há necessidade nem de falar tanto no passado, mas não foi a empresa que instituiu esse valor, não foi a empresa que quis que o cidadão pagasse, ela não quis penalizar o cidadão por isso. Certo. A empresa apenas estava cumprindo o que estava disposto na lei e o que estava disposto no contrato que foi assinado entre a prefeitura e a empresa. Só isso. E uma coisa que foi muito importante também no TAC foi, com a mudança da sinalização, também a adequação da utilização da carga e descarga. Porque anteriormente ela estava sendo toda embasada na lei da Zona Azul, essa nova lei do sistema eletrônico de 2013, e ela tem uma lei específica que regulamenta a vaga de carga e descarga, que difere da lei da Zona Azul. Ó, a gente vai continuar falando sobre essa parte operacional, do dia a dia ali, para o nosso telespectador entender, e eu vou chamar um intervalo, já me deram o sinal aqui, e a gente volta rapidinho aqui no segundo bloco para você que é usuário, e acredito que a maioria da população é usuária do sistema. Nós estamos aqui com o Adriano Zago, vereador, com a Francis Sevanier, que é da Associação dos Agentes de Trânsito, tanto a associação local quanto a associação nacional, e com o advogado do consórcio que administra o parquímetro na área central, no trânsito da cidade de Uberlândia, que é o Pietro Silva de Queiroz. Então você que está em casa, não saia daí, é rapidinho, dentro de alguns minutinhos nós vamos voltar e mais 30 minutos aqui para a gente esclarecer melhor como funciona o sistema de parquímetro em Uberlândia, para que você entenda como funciona e não passe desconforto e nenhum transtorno quando for estacionar na área que existe o parquímetro. É rapidinho, depois do intervalo, o Câmara Debate volta já já. Você sabia que o ovo do mosquito da dengue pode resistir até 1 ano sem água? Depois do longo período de estiagem, que afetou principalmente os estados do Sudeste, imagine quantos ovinhos foram se acumulando e eclodiram com a chegada das chuvas. Você sabia que o Aedes voa apenas 1 metro acima do chão? Ou seja, não adianta esticar o braço e acionar o repelente lá no alto. O mosquito voa, no máximo, na altura das pernas. E você sabia que o maior período de atividade do mosquito da dengue é durante o dia? Não adianta fechar as janelas apenas quando o sol se põe. O ideal é usar telas de proteção sempre. Essas são apenas algumas curiosidades sobre o mosquito da dengue. Como eliminá-lo, você já sabe, mas é sempre bom relembrar. Não deixe água parada, principalmente em pneus e vasos de plantas. TV Câmara Uberlândia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal.
de um jeito ainda mais próximo. Curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Bom, de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, o Câmara Debate, hoje falando sobre o termo de ajustamento de conduta que regulamenta melhor a prática do parquímetro na cidade de Uberlândia. E aqui conosco, representando a Associação dos Agentes de Trânsito de Uberlândia e também a Associação Nacional de Agentes de Trânsito, a Francis Revanier, o consórcio que administra agora o sistema de Zona Azul, né, o parquímetro no centro da cidade, que é o Pietro Silva de Queiroz, e o vereador Adriano Zago, que é o primeiro vice-presidente da casa e que entrou com ação para que regulamentasse. Eu quero fazer uma pergunta aqui para a França, até para complementar o que a gente vinha falando no finalzinho do primeiro bloco. Queria deixar claro que nós convidamos alguém para representar a CETRAN, mas não foi possível a participação de ninguém aqui. Mas a Francis, como agente de trânsito, deve ter algum alinhamento que foi passado em relação a essa autuação, né, que é a palavra correta. Haverá um agente de trânsito da CETRAN ali em cada esquina, ou a autuação será feita eletronicamente, como você disse? Ali você tem acesso ao sistema e dali gera a autuação? Sem o motorista saber? Não. É isso que eu queria esclarecimento nesse sentido. Quando foi feito o termo de ajuste de conduta, ele foi feito embasado na resolução 371. O agente tem que comparecer ao local, verificar a infração. Só que o agente só tem como verificar essa infração tendo acesso ao equipamento eletrônico, ao sistema eletrônico. Por quê? Porque tem aquisição pelo aplicativo, entre outras formas, o próprio parquímetro, que não obriga a pessoa a colocar o talonário. Então o agente de trânsito vai passar fazendo a fiscalização igual era anteriormente, na época que o caso administrava, vai verificar através do sistema eletrônico se aquele veículo fez aquisição ou não e se ele está dentro dos prazos que tem de intervalo, os 15 minutos iniciais, os 5 minutos finais. Depois disso, ele vai fazer a lavratura do auto de infração. Isso baseado no sistema? No sistema. Não precisa ser presencial. Não, ele vai estar lá. Ele não vai, ele tem que ser presencial. Ele não te dá a possibilidade de fazer a lavratura do auto de infração, eu estando com o sistema ligado dentro da base. Ele não me dá essa possibilidade. O que acontece? O termo de ajustamento de conduta, Fernando, o que ele firmou? Ele firmou que a CETRAN disponibilizará 20 agentes de trânsito para fiscalização do centro e hipercentro. Resumindo, fiscalização na área de atuação dos parquímetros, certo, como você mesmo disse. Então, os agentes já estarão lá para fiscalizar esse condutor que talvez possa estar desrespeitando o sistema. Certo. Então, essa quantidade de agentes da CETRAN já foi determinada pelo TAC. Foi colocada no TAC, Pietro, e foi colocado lá que seria no decorrer do dia. Ele vai fazer e o desempenho da função dele como era feito anteriormente. Porque o que aconteceu com esse sistema de Zona Azul? Como ele não tinha como ser fiscalizado e na hora da implantação dele, infelizmente, a pessoa que fez a implantação na época, Pedro, não teve um bom diálogo com os agentes de trânsito, não conseguiu ouvir as observações que foram feitas, né? Eu sei que a pessoa que fez essa administração, hoje ela nem se encontra mais em parceria com o consórcio. Isso trouxe todo um desgaste. Por quê? Se eu não tenho como fiscalizar, como que eu vou ficar ali no hipercentro? Eu vou falar o que para o condutor? Eu não tenho como executar uma fiscalização. Isso fez com que os agentes não estivessem ali no hipercentro fazendo a fiscalização que faz parte da função dele diária. Então, ele continuou somente com atendimento de ocorrências e a fiscalização fora do espaço da Zona Azul até a adequação necessária. A partir do dia 10, o que vai estar acontecendo? Os agentes de trânsito vão estar de volta ao hipercentro fazendo a fiscalização de estacionamento rotativo, que conforme o TAC está sendo feita a mudança da sinalização, sendo disponibilizado o sistema eletrônico para que ele possa fazer o acompanhamento da aquisição ou não de tempo de Zona Azul e vai estar dando a possibilidade do agente exercer a sua função, que é de fiscalizar e auxiliar o usuário da via.
Então, as coisas que acontecem no hipercentro, a gente vai estar ali, vai estar fiscalizando e verificando. Até essa fiscalização auxilia nessa democratização da utilização de vagas. Porque se eu coloco o parquímetro, coloco um tempo máximo para a pessoa utilizar e não arrumo uma forma de fiscalizar, ele não funciona. Não tem como ele funcionar corretamente. Então, com a fiscalização, vai ter realmente a efetiva democratização do sistema de estacionamento rotativo. Agora, pode acontecer uma situação de o usuário ultrapassar o tempo limite e constar no sistema, mas o agente da CETRAN, por exemplo, não está lá na hora para autuar. Aí ele vai embora e depois ele não vai receber nenhuma surpresa em casa, uma autuação, multa. Não vai. Tem que ser presencial. Isso. A resolução 371 ela é muito clara. Ela fala que o agente de trânsito só pode fiscalizar por conhecimento dele estando na hora e no local. Ele não pode fiscalizar por informação de terceiro. Isso serve para qualquer infração de trânsito. Então, quando o usuário da via aciona o 118 para qualquer infração que esteja ocorrendo, independente rotativo ou não, o agente se desloca, comparece ao local, faz a verificação e aí sim a lavratura do auto de infração. Aí nesse caso, se o motorista já foi embora... Mas nesse caso, Fernando, eu acho importante já deixar claro para o cidadão uma coisa. A fiscalização a partir do dia 10 de maio vai ser muito mais intensa e rigorosa do que era antes. Não vou fazer uma comparação aqui do condutor que dirige o seu veículo sem usar o cinto de segurança. Certo. Se nenhum agente de trânsito vê-lo naquela situação, ele não será autuado. Porém, a chance de ser autuado será muito maior. Então, isso tem que ficar claro para a população, porque hoje nós ainda temos um problema que alguns usuários do sistema ainda não está respeitando as 2 horas, não está respeitando os 15 minutos. Então tem que ficar muito claro que a partir do dia 10, não é uma questão de a empresa querer ou não querer que o condutor seja penalizado. É uma obrigação que a empresa tem de informar o CETRAN, passar os dados para o CETRAN, e uma obrigação dos agentes da CETRAN também, que ela tem com o seu poder, de autuar o veículo. Então a população tem que conscientizar que nós não queremos aqui penalizar, nós não queremos que ninguém seja multado. Isso tem que ficar claro. O consórcio de estacionamento rotativo de Uberlândia não quer que nenhum munícipe seja multado por não respeitar o sistema rotativo. Pelo contrário, ele quer que a população respeite para que assim tenhamos a democratização do trânsito, certo, das vagas do centro e hipercentro. Isso ajuda também na mobilidade urbana, tem que ficar claro isso também. Para todo mundo ter direito a usar a sua vaga, poxa. O direito não é só meu, é de todo mundo. Concordo. Pode falar, França. Eu acho que uma preocupação que eu tenho enquanto agente de trânsito e presidente tanto da Associação Municipal quanto da Nacional é que quando o Dr. Pietro fala nós da empresa não queremos, não é nós da empresa, é nenhum ente que faz parte hoje do Sistema Nacional de Trânsito, de qualquer forma de atividade da mobilidade urbana, a intenção e a função dele não é trazer nenhum tipo de sanção ou punição para o usuário. Mas sim, nós temos como função fiscalizar se ele não fizer. Então não é que nós não queremos, mas o agente vai fazer. Não, não é isso. Nós temos que ter a colaboração da sociedade, porque hoje nós trabalhamos, eu tento trabalhar muito, o Adriano Zaga acompanha as visitas que eu faço na Câmara, em outras regiões também. Nós trabalhamos muito a imagem do agente de trânsito, que nós temos que fazer essa desmistificação que o agente é uma máquina de multa, porque ele não é uma máquina de multa. Ele é sim um braço que vai auxiliar o condutor o condutor de veículos que está utilizando a via, não só o estacionamento rotativo ou qualquer outra função que tem ali. É bom frisar que dentro do que a França e o Dr. Pietro disseram, o trabalho, né, a prerrogativa do agente de trânsito é justamente essa, é cooperar para o bom funcionamento do trânsito. E a questão do estacionamento devidamente regulamentado e a sua consequente infração a ele já era prevista no Código de Trânsito Brasileiro. É essa confusão que gerou no início. Eu pago 25, eu pago a multa de trânsito, como que é isso?
Então, o cidadão, nós temos que trabalhar, aquele que infringe qualquer legislação, nós temos que trabalhar como a exceção, né? O bom condutor, aquele que respeita, que respeitará o novo sistema. Então, assim, nós não temos que ficar, de certa forma, receosos em aplicarmos a lei. A lei vem para poder corrigir, para poder coibir práticas ilegais, né? De um sistema, de um modelo de sociedade que precisa, por vivermos, né, em coletividade, evitarmos a balbúrdia, os problemas. Então, se não tiver uma regulamentação, eu vou parar o meu carro ali, ninguém faz eu tirar ele dali, né? Então, assim, porque podem achar, falar, não, agora essa empresa veio, está aplicando multa, os agentes... Não, ela sempre existiu. Já existia no Código de Trânsito Brasileiro. Então, o cidadão infrator, ele vai pagar por isso. Se você não cumprir, qual que é a pena que eu recebo? Você vai ser multado pelo artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, né? E o mais gravoso, agora, por conta, que fique claro também, apenas foi uma coincidência, agora em janeiro, por conta de uma ação, de uma mobilização das pessoas de luta, de defesa do direito das pessoas com deficiência, que também grande parte dos motoristas não respeitavam as vagas destinadas às pessoas com deficiência. É só um minutinho. Ou de idoso. É só um minutinho, foi só um pouquinho. Hoje essa multa aumentou. Então ela passou de natureza leve para grave. Para natureza grave, passou de 3 pontos para 5 pontos na carteira e passou de R$ 53,00 para R$ 127,00. E a multa de estacionamento irregular está no mesmo bojo dessa multa agora que foi aumentada. Então, o cidadão que usa o sistema rotativo, que infringir o sistema, está sujeito a uma multa de natureza grave, com 5 pontos na carteira e uma multa de R$ 127,00. Então, o que nós orientamos, o que nós esperamos é que seja cumprido. Nós não estamos aqui incentivando, porque nós temos poucos fiscais, poucos agentes de trânsito, né, doutor Pietro? Para que, vou ver se eu conto com a sorte, vou parar aqui, não tem tanta gente. Não. Então, assim, aproveitar o espaço do Câmara Debate para orientar o motorista. Cumpra com o seu papel, né? Respeite o direito do outro, compre o seu prazo, tem 15 minutos de tolerância, tem 5 minutos no final. Então a orientação é para que cumpra o sistema. Vai cumprir 100%? Acreditamos que não, porque a nossa cultura ainda, infelizmente, não é essa de respeitar as leis, né? Mas o que nós esperamos com todas essas mudanças é que, de fato, o novo sistema aí possa funcionar e atender a todos os usuários. O importante é que uma maioria não pague pelas consequências de uma minoria. Exatamente, né? Isso, Fernando. E como bem lembrado pelo vereador Adriano Zago, essa questão do 1 minutinho, eu só passei 1 minutinho, é uma questão que já era abordada por muitos condutores. Então, que fique claro, o condutor, a Fran está aqui para me ajudar nesse sentido, o Adriano também, ele terá 15 minutos no início e 5 minutos no final. O tempo de 15 minutos é o tempo limite. Então, 15 minutos não são 16. Então, se ele ficou 16, ele descumpriu. A regra é clara nesse sentido. Da mesma maneira, os 5 minutos no final. 5 minutos não são 6. Se ele ficou 6, descumpriu. Então, ele não vai poder alegar isso em qualquer tipo de defesa que ele vier a fazer da autuação que ele possa sofrer. Está documentado também no sistema eletrônico. Então, nós brasileiros temos que parar com essa mania, que eu acho que o Adriano apontou, a cultura do brasileiro é assim, e é verdade, mas essa mania de querer dar um jeitinho. Às vezes o cidadão ficou lá meia hora, ele chega e alega, não foi mais de 10 minutos. Falando, meu amigo, isso é corrupção também. Sim. Esse engodo, essa tentativa de enganar, isso é um ato corruptivo. Com certeza. Né? Porque a pessoa está mentindo, sendo que é tudo pelo software da empresa, controlado, falando, não. É já referenciado no nosso sistema. Você ultrapassou. Não, mas não foi bem assim. Aí a empresa quer multar, a prefeitura quer multar. Não, existe a multa para poder regular o sistema. Isso. Porque, como eu falei, isso tem que ser tratado como exceção.
né? Porque a maioria vai respeitar e nós esperamos que respeite, né? Agora a taxa dos 25... continua suspensa. Está suspensa. Pelo esse período de 6 meses. Né? Vencido esse prazo, que é 10 de novembro de 2016, sentarão novamente todos os atores envolvidos na assinatura deste acordo para avaliarmos o que funcionou, o que não funcionou, dali para frente verificarmos o que pode ser feito. A intenção da empresa que administra as vagas, ô Fernando, é sempre melhorar. Então, daqui a 6 meses nós vamos sentar novamente para conversar, sim, mas na intenção de melhorar o sistema. Fazer de uma forma justa. Fazer de uma forma justa. Nós não estamos aqui para penalizar ninguém. E para servir para outras ocasiões em outras cidades, se for implantar, com certeza será utilizado. Nós queremos ser exemplo, referência também. Várias cidades que têm o sistema implantado hoje nos procuraram por causa do termo de ajustamento de conduta feito em Uberlândia. E como eu sou vice-presidente da Associação Nacional, esse mesmo problema aqui de Uberlândia estava tendo em várias cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Então eles nos procuraram para ver como foi feito. Eu não sei o tempo que nós temos, isso aí competiria até o Dr. Pietro, mas como informação também, aproveitar o espaço para dizer para o cidadão, você pode pagar com moedas, que é a espécie que aceita a máquina dos parquímetros. Você pode, que eu acho que continua gratuito, o cartão recarregável. Que é o que nós conseguimos lá atrás. O cartão era vendido, hoje ele é gratuito, o cartão recarregável. Você pôr crédito no cartão. Você pode abaixar o aplicativo no seu smartphone e comprar também pelo aplicativo. Eu não sei se o... SMS, o cartão de crédito eles ainda estão passando ou não? Estão passando, muitos monitores têm, não são todos, mas vários monitores têm, mas no caso, para quem quiser adquirir o cartão recarregável, esse é vendido no cartão de crédito fatalmente. Então assim, você tem várias opções para poder adquirir ou pagar pelo tempo que você utilizará na vaga. Então, tentar evitar para que não incorra aí numa infração de trânsito que é pesada, né? Então, o intuito é esse. Nós temos que ressaltar também que, além do auto de infração, o usuário pode ter o seu veículo guinchado, que é uma das sanções administrativas além da multa. Além disso, ainda vai pagar o pátio, o guincho. Além dos pontos e da multa. Espero que isso seja minoria. Diante do TAC, quais as orientações assim, básicas que foram passadas para os agentes lá do consórcio? Existe alguma orientação específica para eles, assim? No trato com o usuário? Fernanda, posso fazer uma observação? Claro. Quando a gente fosse falar dos funcionários da Zona Azul, que nós tratássemos eles como monitores da Zona Azul, para não trazer confusão para a população, que a gente é o agente da autoridade de trânsito do CETRAN. Da CETRAN. Então, agente CETRAN, monitor Zona Azul. Certo. Então, estou até falando errado aqui. Não, bem salientado pela França aqui, mas o que a empresa fez? A empresa já orientou esses monitores nossos a esclarecer para a população, porque a partir do dia 10 de maio, eu acho que quando a fiscalização se torna mais intensa ainda, poderá haver questionamentos desse tipo, porque hoje muitos cidadãos estão desrespeitando o sistema ainda. Então os nossos monitores, desde já estão comunicando, falar, olha, para quem desrespeita, esse que passa um minutinho, foi só um minutinho, eu fui só na farmácia, eu fui só no caixa eletrônico, falar, olha, passou mais de 15 minutos. Hoje, você não vai ser penalizado com os R$25, mas a partir do dia 10 de maio, a multa será aplicada pelo agente de trânsito. É negável isso. Então, os monitores nossos estão orientados a orientar os condutores, de modo para que ninguém seja surpreendido. Certo. Uma outra questão que eu acho importante para a gente encerrar e para as considerações finais é que quem foi autuado, multado, será ressarcido. Não. Não? Não é isso. Lá atrás, quando nós firmamos o TAC, o primeiro acordo com o Ministério Público, aquelas pessoas que haviam sido notificadas, recebido o aviso de irregularidade e teriam que pagar os R$25, foram convertidos em crédito no cartão. Certo. Recarregável. Isso aí já passou, isso aí já venceu.
Agora, quem recebeu uma multa de trânsito, ficou acordado também no Ministério Público que essas multas seriam canceladas. A Prefeitura está vendo juridicamente uma forma como fazer. Para cancelar Foram mais de 1.000? Foram 1.052, em torno né? de 1.052 multas de trânsito lavradas. Por conta de toda essa confusão, essa insegurança jurídica, resolvemos, então, por meio do Ministério Público, que essas multas serão canceladas de trânsito. Né? Entendeu? Sim. Ficou claro? Mas e para quem já pagou alguma multa? Aí pode pedir o ressarcimento. Multa de trânsito. A multa, não é os R$25. Não. É a multa de trânsito devido lá. Como essa multa, no nosso entendimento, seguido pelo entendimento do Ministério Público Estadual, de que ela foi lavrada de forma irregular por conta das irregularidades dos sistemas, principal irregularidade, placas de sinalização. As placas estavam em desacordo com o manual de sinalização. Por si só, não poderia ter sido lavrada a multa, foi lavrada. Então, aquele cidadão ou cidadã que pagou por essa multa de trânsito, ele pode pedir a restituição. Procurar a plataforma de atendimento da Prefeitura, apresentar o seu requerimento pedindo essa restituição. Entendeu? Bom, então é importante aí, você que foi multado pela multa de trânsito, deve procurar o ressarcimento. Não será feito automaticamente, né? Sim. Já se esperava isso. Bom, eu tenho que fechar o programa, infelizmente o tempo é curto. Acredito que a gente conseguiu aqui nesse tempo de 1 hora esclarecer bastantes pontos aqui em relação a isso, e você em casa, eu tenho certeza que vai acabar esse programa aqui, vai entendendo bem como funciona o sistema, mas tudo isso graças aos convidados aqui. Eu queria muito agradecer e pedir uma consideração final, uma orientação, um apelo de cada convidado. A gente começa pela Francis Revanier, que é presidente da Associação dos Agentes de Trânsito de Uberlândia e vice-presidente da Associação Nacional dos Agentes de Trânsito, e aqui logicamente também esclarecendo alguns pontos relativos à CETRAN. Queria muito agradecer a sua presença, Francis. Eu que agradeço a oportunidade, Fernando, e pedir a colaboração de todos os condutores na utilização da Zona Azul e das demais vagas na cidade, e para também ter um pouco mais de cuidado no trânsito. E lembrar que o agente de trânsito está ali para ser um auxiliar, nós não estamos só para punir, mas também para te auxiliar nesse trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Eu brinco que nós somos o anjo da guarda do trânsito. Com certeza. Bom, aqui também o advogado do consórcio que administra o novo sistema em Uberlândia, que é o Dr. Pietro Silva de Queiroz, que prontamente parou seus afazeres para vir aqui orientar a nossa população. Queria muito agradecer a sua presença, doutor. Bom, Fernando, sou eu que agradeço em nome do consórcio esse convite, a presença aqui hoje. Quero dizer para a população também que a empresa não está aqui para penalizar, da mesma maneira que os agentes do CETRAN não estão aqui para penalizar. Ninguém quer penalizar ninguém. O que a empresa quer é apenas que a população respeite o sistema. Respeitar o sistema vai ficar 1 hora? Paga os R$2 a hora. O problema não é esse. Então, ela não recebe, informar a população bem que a gente não recebe só a hora, recebe fracionado. Se você tem um pouco mais de moeda, 5 centavos, 10 centavos, 15 centavos, o parquímetro aceita. Então, deixa claro para a população, vamos respeitar o sistema, porque esse direito não é só seu, esse direito é de todos. Então, vamos democratizar essas vagas, vamos dar a oportunidade de todos utilizarem. Informá-los, como o vereador Adriano Zago já falou, temos o sistema de parquímetro que aceita moedas, temos o cartão recarregável, que a população pode ter em seu bolso a qualquer hora. Temos o SMS, você pode por mensagem adquirir crédito, e você pode também por smartphone adquirir o seu crédito. Então não existe desculpa aqui para a população descumprir. Vamos respeitar e vamos ter um trânsito, um centro, um hipercentro muito mais bem funcional. Vamos deixar que todo mundo possa utilizar as vagas. Bom, em poucas palavras, respeitar o sistema é respeitar o próximo, né? Perfeitamente. Vai utilizar a vaga na sequência. Adriano Zago, vereador, também advogado, e que entrou com essa ação, além de parabenizar, né, por essa iniciativa, agradecer muito a sua presença, que
não teria como não ser, né, você, o vereador, nesse programa. Muito obrigado. Agradeço e lembramos que cumprimos tão somente com a nossa obrigação e com o nosso dever constitucional de agente político. Agradecer aqui a presença da França, que muito contribuiu para essa informação. O Dr. Pietro, leve os nossos cumprimentos ao Dr. Alessandro também, que foi fundamental lá na assinatura do TAC, até enaltecido pelo Dr. Fernando Martins, a sua capacidade de diálogo, de composição. Nós sabemos, como se diz, o problema que o nosso Poder Judiciário enfrenta, então muito mais vale um bom acordo que uma grande demanda. Então a gente conseguiu isso com a assinatura desse nosso novo TAC, que eu acredito que contribuirá muito para esse sistema. E continuaremos com esse trabalho, ajudando também os agentes de trânsito dentro das nossas competências nessa fiscalização, nesse caráter educativo que eu acho que é o principal. Lembramos que nós somos um país em desenvolvimento, né? Nós precisamos ter essa cultura de respeitar, né, as leis, as pessoas, neste caso a questão dos parquímetros. Como foi bem lembrado, o direito é de todos, eu tenho que ter o direito de estacionar no meu veículo, você de igual forma. Então nós pedimos a colaboração dos motoristas, né, que respeitem para não serem autuados, né, para não serem multados. E então, agora, em breve, começará a viger as normas desse acordo que nós fizemos, e acredito que nesse período aí de 6 meses nós teremos tido êxito nisso que nós firmamos com o Ministério Público. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, então, acredito que a gente volta a se falar aqui, né, daqui a algum tempo, depois da experiência provada, e para a gente esclarecer outros pontos e discutir como que foi o andamento todo. Eu espero contar com a presença de vocês aqui novamente. Obrigado. Bom, e você em casa, só tenho a agradecer a você que nos acompanha pela TV Câmara. Até um próximo Câmara Debate.